Boa noite, queridos irmãos. É muito bom mais uma vez estar aqui com vocês, podendo entrar através da tela aí na sua casa aí, poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito conosco. Eu creio que nós iremos voltar em breve. Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Está levantando um povo para quando nós voltarmos para esse lugar, para esse ambiente, que você possa ter os melhores dias na sua casa, para trazer os melhores dias para cá, para esse lugar. E eu creio que tem sido dias grandes no Senhor, com grandes experiências no Senhor. Que você possa viver experiências grandes aí na sua casa, para trazer experiências grandes aqui para dentro, para poder compartilhar conosco tudo aquilo que Deus tem feito na tua casa nesse tempo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Agradecemos o Senhor porque em meio a tantas situações e tantas dificuldades, nós podemos ouvir a tua voz. Nós estamos clamando ao Senhor porque o Senhor é um Deus que ouve o seu povo. O Senhor é um Deus que fala com o seu povo. Oh, nós não adoramos outro Deus porque os outros deuses não falam. Tem boca, mas não falam. E o Senhor é um Deus vivo, que fala, que se manifesta, que olha para os seus filhos. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Estar na tua presença é a melhor coisa que nós queremos. E sempre queremos estar perto do Senhor. Oh Senhor, recebe louvores do seu povo nesta noite. Recebe o clamor do teu povo nessa noite. Que nós aqui clamamos buscando ao Senhor, e você na sua casa possa sentir aí o clamor, o toque do Senhor através dos louvores sendo entoados. Cante conosco, adore conosco, viva esses momentos conosco. Toda honra e glórias a ti, Senhor, nós te louvamos e te entronizamos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh Deus, nós te convidamos, Senhor. Tu és o nosso amado, tu és maravilhoso, tu és tudo para nós, Jesus. Oh, entra em nossas casas, Espírito Santo. Eu te convido a adorar, eu te convido a se levantar, eu te convido, oh querido, o Senhor é maravilhoso, por isso que nós queremos ansiar, nós ansiamos por esse amor, ansiamos pela tua graça, oh Pai, obrigada Senhor, obrigada Senhor. Aleluia! Será que você pode cantar comigo nessa noite? Tu que habitas, no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por tu que habitas, no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Ele não rejeita, querido, um coração quebrantado. Sei que não rejeitas puro coração, contrito e quebrantado, o quê? Que clama por ti, em nome dele Jesus, o nosso amado Jesus, maravilhoso
Maravilhoso Deus, Jesus, o nome santo. Será que podemos cantar novamente? Tu que habitas, tu que habitas no santo dos santos. Ele está sentado, oh, num trono de glória. Eu sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama o nome dele. E o nome dele é Jesus. o nosso amado. Diga o nome dele, querido. Oh, que nome lindo. Maravilhoso Deus, o nome santo. Jesus, Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar. Nós ansiamos de Jesus. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar. Anseio por ti, Jesus. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar. Anseio por ti. E o nome dele é teu nome, Jesus. maravilhoso Deus, o nome santo. Que nome mais lindo! Oh Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua graça, por esse amor que nos alcançou e que nos alcança a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Tu és tão lindo, tão lindo, tão lindo. Senhor, queremos ver aquilo que os anjos veem. Queremos adorar assim como os anjos adoram. Queremos contemplar a tua face, Deus. Queremos beijar, Senhor, a tua face. Oh, dentro dos nossos lares, nós declaramos, Senhor, que a nossa casa é tua, que a nossa família é tua. Oh, Senhor, tu és lindo, tu continua sendo maravilhoso, tu continua sendo um Deus presente, um Deus que nos traz a segurança, um Deus que nós confiamos, porque o Senhor é altamente confiável. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Oh, te adoramos, Jesus, Jesus. Te adoramos. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Oh, vamos declarar. Lindo. Lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Diga como ele é lindo, querido. Tu és Jesus.
Santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero, diga, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Nós queremos te ver, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Deixa o Rei entrar para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Deixa o Rei entrar aí, querido. Deixa o Rei entrar na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vida. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória.
nome há poder. Yeshua HaMashiach. Esse nome há poder. Ele tem poder para curar, libertar, livrar. Oh, nada, nada, nada foge do controle do nosso Deus. Nada, nada pode mudar. Oh, tudo tem um propósito. Não olhe para a tempestade, olhe para quem está na tempestade com você, que é o seu Deus. Ele está junto com você. Ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo que nós temos. Por isso que a nossa confiança não está em algo material, não está em pessoas, mas está naquele que é todo poderoso, que criaste os céus e a terra. O nome dele é Yeshua, 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 Yeshua. Nós adoramos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento de louvor. Obrigada, Senhor, pela nossa adoração. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso querido, Tu és o nosso Yeshua. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho querido. Nós te amamos, nós o adoramos. Aleluia, querido. Aleluia. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estes louvores, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem alegrado o nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Queridos, mais uma vez, boa noite. E eu quero compartilhar com você que nós estamos seguindo forte, estamos seguindo com o nosso relógio de oração. Continuamos com o nosso relógio de oração. Você que faz parte dessa visão, desse relógio de oração, acompanhe conosco. Faça a sua parte na sua casa. Continue firme, firme no propósito de estarmos juntos nesse relógio de oração. Estamos também com a oração na madrugada. A oração às 5 horas da manhã pelo WhatsApp, por videoconferência. O pastor Camp, a Isa, eu, a Jô, o diácono Erivelto, a Carol, nós estamos juntos. Tem sido um tempo muito bom. Estamos fazendo aquilo que o Senhor já tem falado há algum tempo no coração do nosso pastor. E tem sido um tempo muito bom. Um tempo de despertar, um tempo de ouvirmos as orações, né, que cada um de nossos irmãos tem feito e poder compartilhar isso. Tem sido momentos muito bons, os nossos momentos de orações, né? E 2020, mesmo com tanta coisa acontecendo, que você sabe disso, que eu sei, você sabe que nós estamos vivendo aí, as notícias não são boas, mas graças a Deus nós nos movemos por essas notícias, nós nos movemos pela fé que o Senhor coloca no nosso coração. Mas 2020 será o melhor ano de nossas vidas. É um tempo de despertamento espiritual. Para mim, para você que está na sua casa, você que conviveu uns meses atrás, que o nosso pastor tem falado sobre isso, que 2020 será o melhor ano de nossas vidas. Continue com essa visão, continue fazendo a sua parte na sua casa e veja que realmente 2020 já está fazendo a diferença, não pelo que está acontecendo,
fora, mas pelo que está acontecendo dentro, pelo que você está gerando dentro da sua casa, dentro de você. Amém? Os dízimos e ofertas, você vai acompanhar na tela aí os dízimos e as ofertas, a conta bancária do Itaú e do Bradesco. E você também pode trazer os seus dízimos e oferta aqui na nossa igreja. Tá? Nós estamos com um plantão todos os dias, de 9 da manhã a 1 da tarde. Você pode vir de segunda a sexta, de 9 da manhã a 1 da tarde, você pode trazer o seu envelope, vai pegar o seu envelope e vai colocar num gasofilaço que já está ali embaixo. Você que é membro, você sabe muito bem, aqui embaixo, os acessos da igreja. E você, por acaso, que quer comparecer, quer dar uma oferta, você também é bem-vindo neste lugar. Amém? Você que conhece a igreja, está pelas redondezas aqui, que conhece a igreja, e você já nos visitou, você também é bem-vindo para colocar a sua oferta ali. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com você nesse momento o que Deus ministrou no meu coração. Infelizmente, nosso pastor não está aqui hoje conosco, momentos alheios, mas ele está conosco no Espírito, e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero orar com você nesse momento. Amém, Jesus. Nós louvamos o Senhor por este tempo, agradecemos o Senhor porque entendemos que a sua bondade, o teu amor, o teu carinho, todo dia nos desperta para algo novo. Não tem sido diferente nesse novo tempo, mesmo nesse confinamento. Eu creio que o Senhor tem ministrado fortemente aos nossos corações, fortemente nos corações dos meus irmãos. Que a tua presença, mais uma vez única, venha ser um canal a falar profundamente aos nossos corações. Que não seja eu, mas seja o Senhor, que Ele possa ministrar aos nossos corações em nome de Jesus, nessa noite. Amém. Eu quero ler uma passagem com você muito conhecida, que está lá no livro de Números, a partir do capítulo 13. Eu quero ler do versículo 1 a 3, e depois a partir do versículo 21 ao 33. Se alguém puder desligar aqui para mim o vento. Obrigado. Números 13, do 1 ao 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 21. Assim, subiram os espias e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz.
Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. E eu quero repetir essa frase com você: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu lendo essa palavra, ouvindo esse relato dos espias, é interessante que quando você pega a Bíblia para você ler, você vê que nós precisamos prestar muita atenção em algumas situações, nas palavras do Senhor, nas Escrituras Sagradas. Porque em meio a tantos momentos que nós estamos passando difíceis, quantas vozes você tem ouvido? Quantas situações você tem passado, você tem vivido, que mesmo nos seus confinamentos em casa, você tem ligado a sua TV e você tem ouvido várias vozes. A situação de morte só está aumentando. Se não é no Brasil, é fora do Brasil. As situações estão assim, estão dessa maneira. Os Estados Unidos está assim. Mas eu quero falar uma coisa para você. Muitas vozes falando, mas você precisa reconhecer a voz que tem falado com você. Se você lê as Escrituras, você precisa ouvir a voz de quem está falando com você. E é interessante que quando nós abrimos e vamos ler, nós vemos que nas Escrituras, anjo fala. Nós vemos que o diabo também fala na Escritura. Mas quando você ouve que Deus está falando, você precisa prestar um pouco mais de atenção. Porque Deus quer falar conosco. Deus tem falado conosco. Eu creio que esse tempo que você está vivendo na sua casa, Deus tem falado com você. Como Deus tem falado comigo. E nós precisamos ficar atentos. Porque aqui, como nós lemos, logo no início, logo no primeiro versículo, o Senhor fala lá: disse o Senhor a Moisés. Não é o anjo que está falando. Não é o homem que está falando. É o Senhor que está falando com Moisés. E eu creio que nesses dias o Senhor tem falado com você. Eu creio que se você tem lido as Escrituras, mesmo o que está acontecendo fora, não pode abalar o que você tem dentro de você. E eu creio que Deus tem falado muito com você. Você tem tido experiências com o Senhor esses dias, mas eu peço para você ouvir uma coisa. Não ouça a voz que está ao seu redor. Ouça a voz do Senhor. A voz das Escrituras, o que o Senhor tem falado com você, o que o Senhor tem direcionado para você e para a sua família. Porque nós vamos ver no decorrer de tudo que nós lemos, nós vamos prestar atenção, que os espias viram com seus olhos muitas coisas boas, mas os relatos que eles trouxeram foram ruins. Os relatos que nós ouvimos muitas vezes são ruins.
E eu quero que você preste atenção nisso comigo, porque eu aprendi algumas coisas nesses relatos. E é interessante que na leitura, disse o Senhor a Moisés para que fossem à terra espiar. O Senhor está falando conosco, espia a sua terra. Dentro da sua casa é uma terra. Espia a sua terra dentro da sua casa. O que você tem feito dentro da sua casa? Quando você lê as Escrituras, que você busca, que o Senhor está falando com você, assim como o Senhor falou com Moisés, você tem espiado a sua casa? Você tem visto o que está acontecendo dentro da sua casa? De que você tem se alimentado? Do que o povo está falando, pelos meios de comunicação que você está vendo, ou você tem se alimentado da palavra de Deus? Pense nisso, reflita sobre isso. São momentos que nós estamos passando, que é um despertar do Senhor para nossas vidas. Momentos que nós precisamos despertar os nossos olhos, mas não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. E é isso que Deus está mostrando para a gente aqui. E interessante que Moisés, ele vai para cada pai de cada tribo, e ele fala: separa aqueles que são líderes ou príncipes. É interessante que Moisés, ele fala aqui, ó, levanta aqueles top 12, levanta aqueles caras, que esses caras vão espiar a terra, mas vão espiar com propriedade, porque eles já têm conhecimento, eles já estão andando no deserto comigo, já viu o que a gente está passando, os pais já ensinaram seus filhos. Levanta os top 12, levanta esses caras, acima de 20 anos, que eles vão ver o que nós estamos precisando naquela terra. Só que tem muitas particularidades nesse texto, muitas particularidades. E Moisés levanta os top 12. Quando os homens subiram, espiaram, observaram a terra de Canaã. Eles observaram a terra, ficaram 40 dias observando. Mas quando voltaram, eles trouxeram um relatório muito interessante. Interessante que eles trazem um relatório, eles falam bem assim: Moisés, a terra é boa, verdadeiramente emana leite e mel, é frutífera. Os espias chegaram a cortar um cacho de uva, onde 2 homens precisaram carregar esse cacho de uva. Interessante que eles chegando nesse lugar, eles colocam um cacho de uva, que eles trouxeram não só apenas cacho de uva, mas você vai ler nas Escrituras que eles trouxeram romãs e figos junto. A terra era frutífera, a terra boa. Mas naquele momento, os espias, mesmo espiando 40 dias sobre os olhos deles, eles vendo que a terra era boa, frutífera, e manava leite e mel, eles não se importaram com o fruto da terra. Eles se importaram com o que Deus não falou. Deus fala desde o início: vai, Moisés, estou falando contigo. Moisés manda um recado. Eles vão na terra, espiam a terra, ficam por 40 dias. Ficam no lugar 40 dias. Interessante falar que muitas vezes nós vivemos 40 anos, 50 anos, 60 anos e não sabemos a esposa que está do nosso lado, não conhecemos a esposa que está dentro de casa. Muitas vezes nós andamos 40 anos vivendo dentro da nossa casa, trabalhamos, voltamos e não conhecemos o nosso filho. Uns com 10, outros com 17, outros com 20. Não conhecemos. Não espiamos a terra. Não temos essa sensibilidade de entender que a terra é boa, sim, nos deu filho, nos deu esposa, sim. Você tem um pai, você tem uma mãe, sim. Mas tem gigantes sim.
Qual é a casa que não tem o seu gigante? Qual é a casa que está tudo tranquilo hoje, que vocês estão vivendo mil maravilhas? Não tem uma casa assim, porque nós não somos seres perfeitos, nós somos seres imperfeitos. Mas nós queremos olhar para os outros, não queremos olhar para nós. E nós não vemos isso. E muitas vezes nós julgamos os outros. Mas quem está falhando somos nós mesmos, porque não olhamos com os olhos que nós precisamos olhar. E é interessante que esses homens eles ficaram 40 anos. 40 dias observando a terra. Só que naquele momento o que mais importava era o que Deus não falou, que tinha gigante. Foi isso que importou para aqueles espias. É interessante, eu quero falar com você que importa dizer isso, que em Deuteronômio 1:21, você pode anotar e você pode ver depois. O Senhor fala assim: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temais e não te assuste. Senhor, o Senhor precisa falar muito conosco, abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar que o Senhor é que está falando conosco. Muitas vezes nós não vemos que o Senhor está falando conosco. Muitas vezes nós não entendemos que o Senhor está falando conosco. Vai, se quebranta diante da sua esposa. Vai, se quebranta diante do seu filho. Filho, se quebranta diante do seu pai. Filha, se quebranta diante da sua mãe. Filhos, se quebrantem um ao outro. Nós não conseguimos ver isso. E o Senhor tem falado qual é a terra que você precisa possuir. Ele fala para você: não temas, não te assuste. Queridos, devemos aprender que quando Deus fala conosco, nós não podemos ficar buscando nas outras pessoas confirmação. Não podemos buscar isso em outras pessoas. Deus falou com você algo, glória a Deus por isso, é a voz de Deus, amém, prossiga para o que Deus falou com você. Mas muitas vezes, nós por não entendermos, não temos relacionamento com o Senhor, nós não ouvimos que é a voz de Deus, e ficamos instáveis no nosso relacionamento com o Senhor, e vamos procurar em outras pessoas a confirmação daquilo que Deus deu para você, não foi para aquela pessoa. E muitas vezes, eu falo para você, nós precisamos discernir, às vezes, o que estamos querendo. Porque muitas vezes, quando nós estamos querendo alguma coisa, nós achamos que Deus é que está falando, mas não é Deus que está falando, é a sua alma que está falando para você. Quando é o desejo seu, quando é algo que você deseja, se você não discernir a voz, você vai entender que é Deus que está falando com você, mas não é Deus que está falando com você, é a sua alma que está falando com você. E aí, infelizmente, você fica como esses espias. Você só fica vendo os gigantes. Você só fica vendo o que não é para você ver, porque Deus te prometeu coisas grandes, coisas verdadeiras nele para você, mas você fica vendo outras coisas. É momento de nós refletirmos. E eu falo mais uma vez, não podemos nos mover pelos relatos que estão acontecendo, mas nós temos que nos mover pela palavra, a palavra do Senhor, que gera o fruto dentro de nós. Essa é a palavra que nós precisamos nos mover. É interessante que quando vieram os relatos, quando falaram que a terra é boa, quando falaram que a terra é frutífera, quando falaram que a terra emana leite e mel,
Mas tem uma coisa que eles souberam depois, que eles ficaram 40 dias espiando a terra. Que a terra era habitada. Que a terra tinha gigante. E você lê a história, você vai ver que o povo começou a desanimar quando os espias falaram isso. O povo desanimou. Queridos, mais uma vez a incredulidade tomou conta do povo. Quantas vezes nós, por não discernirmos aquilo que o Senhor tem, que o Senhor está falando conosco, nós somos incrédulos. Quantas vezes? Quantas vezes eu e você somos incrédulos? É uma coisa que o Senhor já prometeu, já falou, porque as promessas do Senhor estão aqui na palavra dEle, para mim e para você. São promessas verdadeiras, promessas que não falham, promessas que são altamente confiáveis nele, porque Ele escreveu, Ele é fiel e justo para confiar na tua palavra. E muitas vezes nós não conseguimos entender, porque não nos relacionamos como devíamos nos relacionar com o Senhor, porque nós não ouvimos, como o Senhor falou, disse o Senhor a Moisés. Quantas vezes o Senhor está falando com você nesses dias de confinamento? Quantas vezes você tem buscado diante do Senhor uma palavra? Quantas vezes você tem buscado diante do Senhor, diante do seu clamor, uma resposta? Quantas vezes? Esse povo andou pelo deserto 40 anos. E aqui os espias passam 40 dias. Gente, quantos problemas você tem vivido esse tempo na sua casa? Quantos gigantes têm se levantado para você nesses dias? Se você está trabalhando, amém, mas a dificuldade que você tem de chegar até o seu trabalho. Se você não está trabalhando, amém, eu creio que Deus vai prover, como Ele proveu para Elias, Ele vai prover para você, vai prover para mim, como tem provido, eu creio. E isso tudo está aqui nas Escrituras. Mas por nós não conhecermos, por nós não adentrarmos as Escrituras, não mergulharmos, nós não entendemos o que Deus tem para nós. Mas é diferente desse povo. Esse povo viveu algo muito grande com o Senhor, andou no deserto com o Senhor e tinha o maná todos os dias. Todos os dias o maná estava ali caindo. E o povo, mesmo assim, com tudo que viveram diante do Senhor, não consegue entender, não consegue discernir quando o Senhor fala com o seu líder maior, que é Moisés. Queridos, precisamos pensar, precisamos refletir. Eu falo para você que nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar como esse povo desanimou. Nós precisamos ir à frente, precisamos prosseguir, precisamos estar perto do Senhor. As situações difíceis, de caos, é que vai revelar como nós estamos. É nas situações difíceis é que vai revelar em quem nós acreditamos. Nas situações difíceis é que vai nos mostrar por dentro em quem nós confiamos. É nessas situações. Ou nós confiamos no Senhor ou não confiamos nele. Nessas situações de caos é que levantaram-se grandes homens de Deus na palavra dele. E eu creio que Ele está separando esse tempo para que grandes homens, mulheres do Senhor estejam se levantando com um propósito. Eu creio nisso, porque eu creio na Tua palavra que é viva. Eu creio nessa palavra que é rema. Eu creio. As dificuldades trabalham em prol do nosso crescimento. É por isso que nós precisamos buscar. Quanto mais difícil, se você mergulhar no Senhor, você vai se aprofundar mais nele. Ele vai se revelar mais a você, no que Ele tem para a sua vida, para a sua história de vida.
Muitos vão começar uma história de caminhada de vida agora. Muitos que estão me assistindo, de repente, não têm uma história de vida com o Senhor, e o Senhor quer te levar para uma história de vida diferente. O Senhor quer te nortear através da palavra dEle, a você viver aquilo que os espias deu, sim, mas entender que Ele sustentou todos os dias que o povo viveu naquele deserto. Todos os dias teve a provisão do Senhor, não faltou a provisão, como não está faltando na sua casa. E eu creio que se tiver, Ele vai enviar um enviado do Senhor, um homem de justiça para abençoar a sua família. Eu creio nisso. Mas muitas vezes não entendemos os planos de Deus para nós. Em momento que nós estamos vivendo, o crescimento precisa ser espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos viver por fé. Precisamos acreditar, a terra é frutífera, o Senhor me deu, essa casa é minha. Eu vou tomar posse em nome de Jesus, porque na palavra dele diz que eu preciso subir, eu preciso guerrear, eu preciso alcançar. E eu creio que como eu tenho conseguido, como eu conheço pessoas que têm conseguido, você, mesmo que você está nos assistindo nesse momento, você que não conhece a nossa igreja e está vendo esse vídeo, eu creio que você também vai ser alcançado por essa palavra. Eu creio que Deus vai te abençoar como tem nos abençoado, como tem se revelado a nós. Esse é um momento de caos, vamos nos levantar, vamos buscar o Senhor, vamos entender o que Ele tem para nossas vidas. Esse é o momento. O povo tinha a promessa, que era a terra, era uma bênção, mas agora surge as dificuldades. É interessante, quando nós temos um bom emprego, e fazemos tantas as coisas com esse bom emprego, e somos promovidos, estamos anos no emprego, várias posições, nível de gerência, carro, um bom carro, uma boa casa. Quantas pessoas estão vivendo isso nesse momento? E as dificuldades chegaram, as dificuldades estão aí. E o que você tem feito? O que você tem visto diante dessas dificuldades? Como estão os seus olhos olhando diante dessas dificuldades que você está vivendo? É isso que eu quero falar. É isso que eu quero encorajar você, é isso que eu quero plantar esperança no meu, no seu coração, para que nós venhamos a continuar, que nós venhamos a prosseguir, independente da situação que você está vivendo, do que você já teve no passado, você teve uma vida boa, você teve uma terra boa, mas hoje você está passando dificuldade. Não se afaste do Senhor, não olhe como os outros espias olharam, que nós vamos ver ali na frente, não olhe para isso. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que gera a expectativa, é Ele que gera a esperança, é Ele que gera a vontade, é Ele. O povo tinha promessa, que a terra era bênção, mas agora surgem as dificuldades. Todos nós estamos vivendo no meio da dificuldade. É interessante que em Deuteronômio também 1:21 ele fala: eis que o Senhor teu Deus te colocou diante dessa terra. Qual terra que você tem vivido hoje? De repente você está na sua casa confinado e você acha: meu Deus, eu não consegui pintar a minha casa, eu não consegui colocar um piso na minha casa, eu estou vivendo assim, eu não consegui fazer isso, eu não consegui dar o melhor para minha esposa, para os meus filhos. Ei, você tem uma casa, você mora num lugar, esse lugar é seu, Ele te deu, no momento certo você vai poder fazer as coisas, é tempo de se levantar.
Ou de repente você está falando para mim: Marcos, eu tenho uma casa boa, está vendo? Eu tenho piso na minha casa é pintada, eu tenho várias TVs, vários quartos. Mas eu não tenho isso que você está falando. É por quê? Porque você não conhece o Senhor que eu conheço. E é tempo de conhecer o Senhor, é tempo de buscar Ele, é tempo de ter intimidade com Ele, é tempo de subir, guerrear, é tempo, você não pode parar, continue buscando a presença dEle, continue clamando, oh Senhor. E Deus disse ao povo: toma a terra, mas muitos querem ficar na zona de conforto, muitos não querem se levantar, querem ficar naquela vida. Ah, mas hoje tem o coronavírus. Isso, tem o coronavírus, te deixou no melhor lugar que você pode estar, dentro da sua casa. O melhor lugar para você mostrar quem você é dentro da sua casa. Esse é o melhor lugar. Ah, mas eu não aguento meu pai, eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu filho. Mas é porque Deus quer te tratar aí dentro da sua casa. Deus quer se revelar para você nesse momento dentro da sua casa. O nosso pastor pregou na outra mensagem, ele falou: vai para a sua recâmara, é tempo de ir para a recâmara, é tempo de ir para o quarto, é tempo de buscar Ele, é tempo de entender a vontade dEle para você nesse momento. Você homem, você mulher de Deus, que está vivendo problemas difíceis, entra para dentro do seu quarto, busca Ele no seu secreto, que Ele vai te responder. Esse é o tempo de busca. Ah, querido, nós não podemos nos acomodar, pois vai ter um tempo que teremos que voltar ao início, vai ter um tempo que nós vamos precisar voltar ao início. Como eu falei ainda agora, quantas pessoas tinham boas situações e hoje precisam voltar ao início, precisam voltar, precisam procurar uma terra, arar essa terra novamente, plantar na terra, para depois colher dessa terra. Quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Nós não podemos escutar as vozes dos outros, precisamos escutar as vozes do Senhor. A voz do Senhor, que é a voz de muitas águas, é a voz dEle que nós precisamos escutar. E Deus tem nos despertado, mas precisamos nos esforçar, precisamos nos levantar. É como um relógio que te desperta pela manhã para você sair de casa. O relógio te acorda, só que quem tem que levantar da cama é você, precisa levantar. Só você pode levantar da cama. O relógio vai estar despertando, mas quem levanta da cama para desligar o relógio, para se levantar, para sair, para buscar, é você que tem que fazer isso. Você precisa ter a atitude de começar a vida, de levantar. Deus te desperta, a palavra te desperta, a adoração te desperta, a igreja, quando nós estamos juntos, essa palavra te desperta e nos reposiciona. Mas Deus precisa do nosso esforço, porque Deus só dá reforço onde tem esforço, porque se não te der reforço, você não vai se esforçar. Ele quer que você se esforce, para que Ele possa te reforçar a cada dia. E quando você busca na palavra, quando você medita, você está se esforçando, você está subindo degraus na palavra dEle, e aí Ele vai te dando reforço, vai te dando uma musculatura maior, para você ir a níveis maiores com Ele. E isso que nós precisamos fazer. Eu preciso me mover, eu preciso avançar, e Deus fala: toma posse. Mas eu não posso tomar posse pelo que eu estou vendo. Ah, eu sei que tem muita gente, eu sei que tem gigante, vai ser difícil. Queridos, tomar uma terra é muito difícil. Ainda mais quando Deus manda tomar uma terra que já está ocupada.
Não é fácil você ter que tirar alguém de um lugar, onde Deus te prometeu um lugar, e essa terra já está ocupada. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu falo uma coisa para você. Se Deus falou que a terra é sua, a terra é sua, você tem que guerrear por ela. A terra é sua. Pode ter os gigantes que for, mas a terra é sua. Às vezes o problema não está no que você está vendo, mas como você está enxergando. Eu vou falar de novo isso para você. Às vezes o problema não está no que você está vendo, mas como você está enxergando. E eu queria compartilhar um trecho rápido com você, 2 trechos. Que um é 2 Coríntios 4:4, que fala bem assim. O apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Daí então nós podemos ver que o Deus desse século, o Deus desse mundo, que o mundo já é do maligno, o Deus desse século, o que ele tem feito? Ele tem cegado a vista de muitas pessoas, e aqui ele fala dos incrédulos, para que nós não venhamos a ver aquilo que Deus está fazendo, e que Ele pode fazer, e que Ele já fez. Infelizmente, nós precisamos ler as Escrituras. Daí nós precisamos entender que os incrédulos não estão vendo, mas na palavra diz também que nós não andamos pelo que nós vemos, porque nós andamos pela fé. Então nós precisamos andar pela fé. E o que é a fé? A fé é ativar aquilo que você não consegue enxergar com seus olhos naturais, mas enxergar com seus olhos espirituais. E é interessante que, se andarmos por fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem, que está lá em Hebreus 11:1, você vai entender. Mas precisa ler as Escrituras, nós precisamos buscar nas Escrituras as palavras que vão nos dar esperança, que vão nos trazer para fora. Infelizmente, tantas pessoas incrédulas, e nós precisamos ser luz para quem não tem luz, porque o Senhor é a luz do mundo, e nós somos luz para esse lugar, porque nós temos a luz dele dentro de nós, e nós precisamos entender isso. Então ande pela fé, não ande por vista pelo que você está vendo, mas ande pela fé. E eu quero meditar também com você, trazer a reflexão, que quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos, quando você lê a palavra é uma coisa, quando você medita na palavra é outra coisa. É engraçado que você for ver lá em Lucas 17:20, ele fala que Jesus foi interrogado pelos fariseus, e nesse interrogatório, os fariseus queriam saber sobre o reino de Deus, e Jesus fala, o reino de Deus não vem com aparência visível, ele não está aqui ou não está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então você tem que procurar onde está o reino de Deus. E muitos, porque o inimigo, o mundo já é dos malignos, e não conseguem enxergar isso, ficam na incredulidade, não vê o que Deus está fazendo, mas o reino está dentro de você, está dentro de mim, e nós precisamos buscar isso diante do Senhor, precisamos buscar no Senhor o reino, as coisas inabaláveis que estão dentro de nós. Ah, queridos, como nós precisamos buscar o Senhor, como nós precisamos ir diante do Senhor. É interessante que tudo que você vê e que você toca não é o reino de Deus. Tudo que você vê e que você toca não é o reino. Por quê? Porque o reino não vem com aparência visível.
O reino é invisível. Muitos estão tendo muito medo do coronavírus, porque é invisível, fica 12 horas. Só que o reino de Deus é muito mais, é muito melhor do que qualquer coronavírus. O reino de Deus, ele é invisível, ele está dentro de você, está dentro de mim. E quando você busca o reino, você busca o Senhor, as demais coisas são acrescentadas. E é interessante dizer que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Ele fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Os valores do reino são questões internas, invisíveis, mas que é uma realidade espiritual que só podem ver quem nasceu de novo. Muitas vezes não estamos enxergando como convém porque não nascemos de novo. E eu quero compartilhar isso com você também, porque eu quero estar pintando esse quadro grande para você, mas que você venha entender depois o que aconteceu com os espias naquele momento. Importa lembrar que o apóstolo Paulo fala em a carta de Romanos, ele fala sobre isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida. E hoje eu percebo que a entrada de Canaã é estabelecida pelo modo que eu enxergo as coisas, é da maneira que eu vejo. Se você for parar para meditar nas Escrituras, em João 3, de 1 a 3, fala de um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele era um dos principais lá dos fariseus. E é interessante que ele saiu à noite para falar com Jesus. E disse assim: Rabi, sabemos que é mestre, e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso que a palavra fala, nós precisamos nascer novamente, porque quem não nasce não pode ver o reino de Deus. Como vamos ver o reino de Deus dessa maneira se nós não nascemos de novo? Muitos não nasceram de novo, precisa nascer novamente. E aqui Jesus está explicando por que Nicodemos precisa entender isso, porque Nicodemos precisa nascer de novo. E é isso que nós precisamos fazer, é que o novo nascimento é ganhar um olho espiritual que você não tem hoje. Hoje você olha com esse olho físico, eu estou aqui, eu estou vendo esse púlpito, está aqui na minha frente, eu posso tocar nele, nesse púlpito. Mas quem nasce de novo tem um olho espiritual, vê coisas diferentes. Ele vê coisas nas regiões celestiais. Ele vê coisas muito mais além do que nós podemos ver. Quem ganha um olho espiritual depois que nasce, sabe que aqui tem anjo. Eu não estou vendo, mas os anjos estão aqui. Eu sei que aqui nesse momento uma nova pessoa está nascendo. Aí na sua casa uma nova pessoa está nascendo. Eu sei que cura está sendo feita aqui nesse momento, aí na sua casa também. Tem cura acontecendo aí na sua casa nesse momento, mas eu vou ver isso com os olhos espirituais, com quem eu sou em Deus. É isso que nós precisamos ver, porque quem nasce de novo, anda nesses lugares nas regiões celestiais. E o que é regiões celestiais? São aqueles lugares que nós entramos, guerreamos e estabelecemos um lugar ali. Esses são os lugares das regiões celestiais. Quando você nasce de novo, você começa a entender, porque o seu olho espiritual vai vendo coisas que antes você não via. Você vai enxergando coisas que você antes não enxergava. É interessante pensar, e importante pensar nisso,
o apóstolo Paulo fala na carta a Efésios. Você vai enxergar isso lá, quando você lê. No capítulo 2, de 4 a 6, ele fala bem assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Como que um homem, numa prisão em Roma, fala que está assentado em lugares celestiais com Cristo? Como? Como que um homem, como nós, numa prisão, num buraco em Roma, pegaram, deram uma caneta para ele, escreve aí, e ele escreveu aos Efésios, a carta aos Efésios, que estava sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Como que um homem faz isso? Só tendo os olhos espirituais para enxergar isso, só isso. E nós precisamos perceber isso, que nós precisamos buscar em Deus esses olhos espirituais, precisamos nascer de novo nele, no Senhor, para enxergar as regiões celestiais. Queridos, precisamos refletir, precisamos ler a palavra. E eu quero chegar com você a esse momento, que quando os espias vivem essa situação, e é interessante ressaltar isso, que eu quero mostrar para você. Lá no capítulo 30, de Números 13, ele fala bem assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero trazer você rápido para um outro texto, muito rápido, para você entender isso comigo. Em Salmos 1, o livro de Salmos 1, porque logo no primeiro? Porque ele é a matriz de todas as coisas, eu acredito que ele é a matriz de todos os salmos. O Salmos 1 fala assim, e 1 a 2 ele fala muito rápido: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É interessante que ele vai falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Opa, eu não posso andar no conselho dos ímpios. Nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Você vai vendo o declínio da palavra. Porque se você andar no conselho dos ímpios, você se detém com os pecadores, e depois você se assenta na roda dos escarnecedores. Não podemos fazer isso. Mas aquele, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E é isso que eu quero entender com você nessa noite, mais isso. Por que que Calebe conseguiu ver coisas que os outros espias não viram? Por que que Calebe, ele fala bem aqui no versículo 30, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. É importante entender que quando eu enxergo o que está escrito, você vai ler o que está escrito na Bíblia. Eu leio o que está escrito na Bíblia. O ateu lê o que está escrito na Bíblia. O ímpio lê o que está escrito na Bíblia. Mas com os olhos espirituais ele não enxerga aquilo que nós enxergamos. E foi isso que Calebe teve uma revelação, porque ele foi para a Bíblia
ele foi meditar na palavra do Senhor, tudo aquilo que ele já tinha vivido lá, tudo aquilo que Deus já tinha prometido para ele, lá em Êxodo, desde Êxodo 3, e ele meditou para ele, e ele tinha falado, eu preciso meditar nisso, porque Deus já falou comigo, ele já tinha declarado que a terra era minha, ele já tinha declarado que a terra era dos nossos pais, ele já tinha falado sobre isso, e eu preciso enxergar com esses olhos. Por isso Caleb olhou e meditou, e ele viu coisas que ninguém viu, mas ele permaneceu e viu. Por isso que ele falou: eia, subamos, esse é o momento de subir, esse é o momento de se dedicar. Quando você tem olhos espirituais, quando você nasce de novo para aquilo que Deus tem para a sua vida, você muda a história da sua vida. Este é o tempo de buscar. Quando Caleb subiu, ele viu tudo aquilo que os espias não viram, porque ele tinha olhos espirituais, ele meditou na palavra do Senhor, porque quando você lê é uma coisa, quando você medita é outra coisa. Hoje você lê a palavra, sim, você precisa ler, mas você precisa meditar, porque quando você medita na palavra do Senhor, Ele vai te mostrar coisas que aquele que lê não consegue enxergar. E é isso que nós precisamos trazer à memória. Caleb, quando ele viu, quando ele meditou, ele trouxe tudo à memória. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos mergulhar no Senhor, precisamos meditar na palavra dia e noite, porque Ele tem a resposta de cura para nós, Ele tem a resposta que nós precisamos. Esses dias de confinamento, você meditando na palavra, você vai entender que Ele tem coisas boas para você, Ele já tem uma terra prometida para a sua vida, Ele já tem, mas você tem que meditar, porque ler é diferente de meditar, ler é diferente de meditar, você precisa ler, você precisa buscar, você precisa entender o que o Senhor tem para a sua vida, e quando nós meditamos na palavra, que nós meditamos através de um reino que é perfeito, que o reino do Senhor é perfeito, nós podemos usar, nós podemos ser uma resposta de cura, de libertação e de redenção para o lugar que nós estamos. É isso que nós precisamos, estar buscando o Senhor. Como você tem vivido esses dias na sua casa? Como você tem vivido esses momentos aí na sua casa? E eu quero trazer uma reflexão para você rápida, que o nosso pastor leu essa palavra, ele leu esse versículo, que está lá em Êxodo 3, de 7 a 8. Esse versículo, se você pegar de 7 a 8, lá em Êxodo, eu quero te lembrar isso, porque quando eu peguei, eu achei algo assim maravilhoso, eu achei algo lindo, o que Deus fez. Ele fala assim a partir do versículo 7, e disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, ampla, que emana leite e mel. Queridos amados, esses são dias que você pode ir diante do Senhor, que o Senhor está vendo a aflição do seu povo,
Ele está ouvindo o clamor do seu povo. Ele conhecia e conhece o sofrimento do seu povo. Por isso o Senhor naquele tempo, Ele desceu a fim de livrar o povo, e hoje Ele tem descido para livrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa parentela, desse vírus que tem assolado tantas pessoas. Ele tem visto, Ele viu a aflição, Ele ouviu o clamor, Ele conhecia o sofrimento. Por quê? Porque o povo clamava. E o que Ele fez? Ele desceu. O Senhor desceu a fim de livrar o povo. Você acha que o Senhor não tem descido nesse lugar? Você acha que o Senhor não tem descido aí onde você está? Ele tem descido. Ele tem descido nesse lugar a fim de livrar a nós, o povo dele. Continue crendo, continue sendo perseverante, continue buscando a Ele, que Ele está ouvindo o seu clamor, e Ele está descendo para visitar o seu povo, os seus filhos nesse dia, dando um novo dEle, derramando a sua graça, da sua esperança, do seu amor. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Oh, Senhor, vem nesse lugar, Senhor. Vem aqui, Senhor. O seu povo tem clamado a Ti. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo, Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo o nosso sofrimento. Oh, Senhor, desce aqui também nesse lugar. Desce nessas casas, Senhor. Enche essas vidas, ó Pai, de esperança. Enche essas vidas de encorajamento. Enche essas vidas do novo do Senhor. Que eles possam nascer de novo. Assim como Nicodemos perguntou. Que possam nascer como Nicodemos precisava nascer de novo. Para ver que grandes coisas o Senhor fez e continuará fazendo em suas vidas. Oh, é o novo de Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Nosso Deus, inteiro eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se virem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão,
seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Esse é o dia de confiar no seu Deus. Continue confiando nele. Continue confiando nele, porque quando você confia, quando você adentra as regiões celestiais, você não será abalado. Você não será abalado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra que é fiel. Eu profetizo dias de bênçãos na sua vida. Dia que você vai enxergar as Escrituras de maneira diferente. Dias que você, quando lê a palavra do Senhor, as palavras vão saltar diferente para dentro dos seus olhos. E você, ao invés só de ler, você vai meditar. Porque nós precisamos ler sim, mas precisamos meditar nas promessas do Senhor para a nossa vida. Que você tenha uma ótima noite. Uma noite de bênção, de graça ainda na presença dEle. E que Ele te revele a você. Boa noite, Deus te abençoe. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Teus inimigos cairão, teus
Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Não há outro como tu. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Nosso Deus Ele é confiando em nosso Deus. E em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em ti, Senhor, confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.